Salve, salve aí, pessoal do canal Tudo Sobre Umbanda, pessoal do YouTube. Pessoal, é isso mesmo que vocês estão escutando. Já parou para se perguntar o porquê Exu muda a voz? Ou porquê algumas entidades acabam mudando a voz? Então, pessoal, para a gente falar sobre esse assunto, né, primeiramente, é claro, a gente pede para você se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito. Lembre-se que temos vídeos diários, é isso mesmo, todos os dias, falando sobre a Umbanda, sobre as entidades, os orixás, enfim, falamos aqui, trazemos um vasto conteúdo, tá ok? Então é muito importante que você acompanhe. Não esqueça de se inscrever, pessoal, porque estamos chegando na marca aí de 900 mil inscritos. Vamos ser o maior canal de Umbanda aqui do YouTube, então acompanhe. Mas enfim, pessoal, para a gente falar sobre isso, a gente tem que entender o que é incorporação, o que ocorre, né, nesse processo, o que acontece quando o médium incorpora, para a gente poder entrar no detalhe da voz, né, porque quando o médium está incorporado ali, a voz muda, ou enfim, vamos tentar entrar nesse assunto aí. Então, antes da gente iniciar, curta esse vídeo, compartilhe e bora pro conteúdo. Pois bem, pessoal, você já viu a voz de um Exu mudar, ficar mais grossa? Ou às vezes ficar mais fina porque é uma pombogira, enfim. Então, vamos lá, pessoal. Primeiramente, como eu falei para vocês, vamos entender o que é incorporação. O que é incorporação? A incorporação é quando a gente tem um espírito aqui e ele se acopla no corpo físico do médium. Vamos entender isso. Corpo físico do médium. E o corpo físico do médium tem todo ali o seu sistema, né? O sistema físico mesmo. Aqui nós temos o movimento, que são os nervos, os ossos. Temos tudo aqui no corpo físico. Então, o que acontece? A entidade, no momento da incorporação, ela vai se acoplar ali àquele corpo físico e buscar assumir os seus trejeitos. Ou seja, ela vai controlar, né, o corpo físico do médium, tá? Esse praticamente é um resumo da incorporação. Então ela vai assumir os trejeitos ali. Ela, se for um caboclo, ela vai dançar. Se for o Exu, vai colocar as mãos para trás. Se for um preto velho, ele vai curvar, ou seja, ele vai dominar os movimentos físicos, tá, do médium. Então os trejeitos vai ser similar ou igual a uma entidade. Então ela vai se comportar da forma que ela era, a forma que ela se manifesta, né? No caso, isso são os trejeitos, né? A forma que a entidade se comporta. Bacana. Fora esses movimentos que assumir os trejeitos, ou seja, essa dominância física que a entidade tem no momento da incorporação, depois nós temos outras funções do corpo, que no caso seria a visão, a fala e os pensamentos e até mesmo o ouvido, a questão auditiva. A entidade também ela precisa meio que dominar esses processos, né? E a fala também. Vamos entrar nesse intuito aí. Ela precisa dominar esses sentidos também. Não necessariamente dominar por completo, mas ela vai buscar formas, tá ok? De utilizar esses outros sentidos do médium para que ela possa ter uma incorporação plena, para que ela possa transmitir a sua mensagem, enfim. Então o que acontece? Nos ouvidos a entidade ela vai escutar através dos ouvidos, né, da questão auditiva do médium. Então ela está dominando ali, né, a questão auditiva do médium. Então ela dominou os ouvidos. Vamos dar esse exemplo. Esse exemplo meio que dominou. Depois os olhos. A entidade ela vai dominar os olhos, a visão ali do médium. Deixando bem claro que eu não vou entrar no detalhe aqui do quesito visão, porque aí a gente poderia até entrar naquele detalhe, porque algumas entidades ficam de olho fechado, porque outras entidades abrem o olho. Então a gente poderia até entrar, mas eu não vou entrar a fundo ali.
O que eu posso citar para vocês é que é totalmente comum, seja uma entidade ficar com os olhos abertos, né, no momento da incorporação, ou ficar com os olhos fechados. Isso depende de X fatores ali. Mas é claro que se você quiser que a gente fale sobre essa questão também, porque que a entidade, algumas ficam de olho fechado, outras ficam de olho aberto, a gente depois traz aqui esse conteúdo, deixe nos comentários aí se você quer outro tipo de vídeo falando sobre isso, tá ok? Enfim, ela domina os olhos também para ter uma visão do que está acontecendo e por aí vai indo. Depois também ela domina o mental do médium. Sim, para quem não sabe, ela precisa dominar o mental do médium. Ela utiliza também dos pensamentos do médium para poder se manifestar, tá ok? Porque é através do cérebro, para quem não sabe, que existe o controle físico. Sem o cérebro não há um controle físico. É até então que a gente entra naquele quesito, o consciente e o médium inconsciente ou semiconsciente. Por quê? Quando a entidade ela se acopla no médium e vai pegando ali, né, vamos dar esse exemplo, né, vai pegando ali alguns trejeitos, vai dominando algumas coisas do médium. Quando chega no mental, a entidade necessariamente ela não pega por completo, tá? Aonde que se tem a mediunidade consciente. Vamos dar esse exemplo. Ela pega algumas coisas que vão ser necessárias para que ela se manifeste. Ou seja, através do cérebro ela vai pegar os movimentos, vai pegar, enfim, algumas coisas, não tudo, porque não há necessidade, tá? Então, isso é mediunidade consciente. Isso quando a entidade pega o mental do médium. Depois temos a mediunidade inconsciente, é quando a entidade pega todo o mental do médium. Isso quer dizer, o médium está lá dormindo, descansando, né? Mas ele está ali também, porém o consciente dele não está... Ou seja, ele não está consciente, tá? Mas também se você quiser que a gente entre nesse detalhe, deixe nos comentários aqui. E depois disso tudo, a entidade ela precisa se comunicar. Ela precisa falar. Ela precisa transmitir a sua mensagem. Às vezes ela pode transmitir a sua mensagem através da dança, através do olhar. Pode, é claro que pode. Porém, muitas das vezes ela precisa falar. Ela precisa abrir a boca. Então, o que acontece? Ela vai pegar as cordas vocais do médium, ou seja, ela vai dominar vamos dizer assim, uma certa porcentagem, entenda isso, ela vai dominar uma certa porcentagem das cordas vocais do médium para poder falar e transmitir a sua mensagem, tá bom? Quando eu estou falando que ela pega algumas porcentagens, aí que entra a modificação da voz. Sim, vamos lá. Primeiramente, o que a gente interpreta? Um espírito, um outro ser, tem uma voz totalmente diferente. Um exemplo, a sua voz é diferente da minha. Tá? Eu tenho uma voz às vezes mais fina, mais aguda. Você tem uma voz às vezes mais grossa, mais grave. Então, se um exemplo, eu querer comparar ou eu tentar igualar a minha voz utilizando a sua corda vocal, é claro que vai dar muita diferença, porque você tem um tom de voz diferente e eu tenho outro tom de voz diferente. Então eu vou tentar igualar, só que eu não vou chegar igual, eu não vou conseguir igualar minha voz à sua. Por quê? Porque as suas cordas vocais são diferentes. Por mais que possa parecer até mesmo eu consiga trazer uma similaridade muito grande, uma igualdade muito grande, haverá ainda uma diferença. Tá? Por quê? Porque são cordas vocais diferentes. E todo mundo tem cordas vocais específicas, únicas. Nenhuma corda vocal é igual a outra. Podem ser semelhantes, mas não é igual uma a outra. Então, o que acontece? Aquela entidade que tem uma voz totalmente diferente, a forma que ela fala é diferente, a voz é diferente, ela usa as cordas vocais do médium, não 100%, e ela tenta igualar as cordas vocais do médium à sua voz, tá ok? Então ela tenta pegar as cordas vocais do médium e igualar a sua voz, porém as cordas vocais são do médium. Então o médium não vai conseguir, a corda vocal do médium não vai conseguir entrar nessa igualdade, não vai conseguir ser a voz da entidade, porque é uma corda vocal totalmente diferente. Então o que acontece? Quando a entidade ela vai falar, devido a essa diferença, porque cordas vocais são únicas, vamos dar esse exemplo, existe
Vamos dizer que é aquele atrito. No caso, tem a junção das duas vozes. Uma entidade, ela busca fazer com que o médium iguale a sua voz, porém são cordas vocais diferentes, então a voz sai mais rouca, a voz sai mais grossa, sai mais grave, ou às vezes sai mais fina. Vamos entender que aquela voz que uma entidade fala não é a voz da entidade e nem a voz do médium. Aquela voz é a junção da voz da entidade e da voz do médium, aonde que a entidade buscou fazer com que a voz do médium se tornasse igual, porém, como não há essa possibilidade, pois são coisas totalmente diferentes, a voz sai daquela forma. Então vamos dizer que seria uma junção da voz do médium com a voz da entidade, por isso que sai daquele tom, sai grossa ou às vezes sai fina, porque a entidade ela vai buscar ali uma igualdade. Bacana, deu para entender aí. Depois a gente tem aquele outro detalhe. Patrick, eu entendi, eu compreendi, mas é necessário que a entidade mude a voz? É preciso que ela engrosse a voz? É preciso que ela mude a voz? Não, não é preciso. Não existe essa necessidade. Muitas pessoas até dizem, não, mas aquele médium incorporou o Exu e a voz dele não mudou. Não há necessidade nenhuma de uma incorporação. A entidade, ao falar, modifique a voz do médium. Por quê? Porque ela utiliza a voz e não o tom. É isso mesmo. Ela utiliza da voz e não o tom. Como assim? Vamos tentar explicar. Ela utiliza o que é transmitido, o que é falado, ou seja, o som, aquilo que sai para fora. Então, a forma, ou seja, a voz, o tom que a voz está saindo, né, necessariamente não tem tanta importância, e sim o que está sendo falado, o que está sendo falado. Então ela vai utilizar o que sai, não o tom que sai, qual é a voz. Então uma entidade, sim, o foco dela é transmitir a sua mensagem, trazer ali a sua consulta, dar o seu passe e não necessariamente mudar a voz do médium. Então, se uma entidade continua com a voz do médium, não tem problema, é uma manifestação saudável, sim. A entidade compreendeu que não há necessidade de mudar a voz, então ela não muda. Mas e aquelas entidades que mudam a voz? Isso é porque ela não conseguiu compreender ainda? Não, isso às vezes é até um costume, tá? Um costume tanto da entidade como também um costume do médium. De ambas as formas, seja aquele médium que muda a voz ou aquele médium que não muda a voz, os dois estão corretos. Vamos entrar no outro detalhe só para vocês compreenderem sobre esse assunto. Nós temos a mediunidade de psicofonia. É o médium psicofônico. O que seria esse médium psicofônico ou mediunidade de psicofonia? Seria aquele médium que traz mensagens do espiritual, ou seria aquele médium aonde espíritos utilizam da sua voz para trazer a mensagem. Um exemplo que eu vou dar para vocês. Eu estou aqui sentado e estou conversando com vocês aqui normalmente. Eu estou aqui, ó. Salve o pessoal do canal Tudo Sobre Umbanda, deixa sua curtida, se inscreva no canal. Porém, vocês veem que eu estou falando normal, comum com vocês, porém não sou eu. No caso, sou eu tenho consciência, sou eu que estou ali, eu não estou incorporado nem nada do tipo, porém tem um espírito utilizando a minha voz. Então tudo que sai da minha boca, na verdade, é o espírito que está induzindo. Esse é o médium psicofônico. É aquele médium onde espíritos utilizam da sua voz para transmitir a sua mensagem. Então é aquele médium que ele pode ficar normal, ali concentrado, e ele simplesmente vai falar. Ele não está incorporado, apenas a sua corda vocal que estará sendo utilizada pelo espírito. E sem mudança nenhuma, porque o foco do espírito, vamos dar esse exemplo, seria transmitir apenas a sua mensagem. Então não há uma necessidade de mudar a voz. Porém, é algo comum e algo normal, devido à cultura, costumes e doutrinas. Tá certo? Deu para vocês entenderem um pouquinho sobre o assunto? E agora, não esqueça, se inscreva no canal, deixe a sua curtida e ajude a compartilhar esse vídeo, tá bom? Se vocês quiserem mais assuntos sobre este tema, deixe nos comentários. Pessoal, muito obrigado a cada um de vocês. Até o nosso próximo vídeo. E axé a todos.
aí.